Escola Momento da Fé, com o pastor Gilmar dos Santos. Fortaleça a sua fé na palavra de Deus e tenha uma fé que gera milagres. Seja feito conforme a sua fé. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo, quem vos cumprimenta com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, o pastor Gilmar dos Santos. Estou contente, feliz de estar aqui. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui com vocês, queridos. Mais uma quarta-feira que estamos aqui nos reunindo na Escola Momento da Fé. Sejam bem-vindos, todos vocês que já estão conosco, participando desta live ao vivo. Graças nós damos a Deus por esta rica oportunidade. Eu espero que esteja tudo bem com meu irmão, com a minha irmã. Eu espero que a sua vida esteja bem, abençoada por Deus. E vamos juntos abrir a nossa Bíblia. Eu quero ler com vocês no Evangelho, na verdade, nas cartas de João, a primeira carta de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 4 em diante. Estaremos meditando em alguns versículos aqui da palavra do Senhor, e eu gostaria de ler para vocês, vocês que estão com a Bíblia, vocês que não estão, vão estar ouvindo aí a palavra do Senhor. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, que seja em Jesus, e nele não há pecado. Qualquer que permanecer nele, não vive pecando. Qualquer que vive pecando, não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Querido Deus, amado Pai, nós oramos e pedimos, Senhor, que nos ajude mediante esta palavra que nós acabamos de ler, que é a sua palavra. Fale, Senhor, no meu coração. Fale no coração de cada um nesta noite e nos abençoe com a sua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo ele sempre teve o intuito
e sempre terá o intuito, neste mundo, de salvar as almas, salvar pessoas. O trabalho de Deus aqui nesta terra, a missão de Deus, através da palavra, é salvar vidas. A Terra, todo o planeta Terra ainda se constitui, ainda está aqui, permanece intacto, porque o projeto de salvação de Deus ainda continua aqui. Não teria possibilidade desta terra existir no caso, se não fosse o projeto de salvação de Deus. A palavra de Deus diz que a manifestação do Senhor foi para desfazer as obras do diabo. O que destrói este mundo, o mundo dos homens, é as obras do diabo. Porque a finalidade do diabo é matar, roubar e destruir. A finalidade de Satanás é levar o homem a viver, a praticar o pecado. E nós sabemos que o pecado, ele tem um salário. A pessoa que pratica o pecado, que vive no pecado, que ama o pecado, o salário dele é a morte. Nós não estamos falando simplesmente de uma morte, a morte física, que é para todos. Todos nós vamos morrer um dia. Com certeza, aqueles que estiverem no dia do arrebatamento serão transformados. Mas a morte veio para todos. Mas quando o Senhor fala que o salário do pecado é a morte, Ele está falando da morte espiritual, da morte da alma, do espírito, que é a morte de atormento. A pessoa que morre em pecado, ela sai de um mundo de tribulação e vai para o mundo de tormento, diz a palavra de Deus. Então, a manifestação do Senhor, o sacrifício do Senhor, foi para salvar as almas, para desfazer a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? É levar o homem a pecar, porque ele sabe que o pecado, ele condena o homem a perder a salvação. Nós vemos aqui João, no capítulo 3, ele está dizendo: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. A manifestação de Jesus. Porque o homem, ele não tinha chance, ele não tinha oportunidade. Deus, ele usou a sua última chave, a sua última carta para salvar o homem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele ofertou, que ele doou o seu filho, deu o seu filho para morrer no Calvário, para que todo aquele que nele crê não viesse perecer, mas tivesse a vida eterna. Então, aquele que crer no Filho de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, ele será salvo. Não é religião. Religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Não podemos confiar em denominação, em ministério, em pastor. A confiança para ser salvo está em Cristo Jesus.
somente em Jesus, em mais ninguém. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode trazer a libertação do homem. A palavra de Deus diz que qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu e nem o conheceu. Ou seja, uma pessoa que passa a conhecer a Deus, ele não tem prazer mais em pecar, porque esta fé que Deus dá ao homem, esta fé que Deus dá ao homem quando passa a conhecer o seu Filho Jesus, ela transporta o homem para a justificação. E pela fé seremos justificados por Deus, que seja, os nossos pecados serão apagados perante Deus. Mas aquele que não conhece o Senhor, aqueles que não vivem em Cristo, eles não terão a fé de se libertarem do pecado. Eles vivem na prática do pecado. É a palavra de Deus que está dizendo: qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu e nem o conheceu. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela é categórica. Ele nunca o viu e nem o conheceu. Mesmo que esteja dentro da igreja, se uma pessoa que continua pecando, que continua cometendo atrocidades, ele dentro da igreja, achando que está salvo, não será. Porque a Bíblia diz que somente os que conhecem ao Senhor é quem consegue viver fora do pecado. Sem conhecer a Deus, não tem como se libertar do pecado. Amém, meus queridos irmãos? Palavra de Deus. A Bíblia diz ainda: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo. Que seja, uma pessoa justa é porque Deus já justificou. E uma pessoa justificada por Deus, o prazer dela é em praticar a justiça, que seja, fazer aquilo que é justo. Então ele diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Que seja, quem está em Jesus é justo, não porque ele é perfeito, não porque somos perfeitos, mas porque estamos naquele que é perfeito. E estando naquele que é perfeito, pela fé, nós então estaremos praticando a justiça nele pela sua palavra. E ele diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde um princípio. Que seja, irmãos, uma pessoa que ainda vive praticando o pecado. O que é praticar? Exercitar, gostar. Viver na prática, praticando o pecado, praticando o adultério, a prostituição, matando, roubando, mentindo, né? Traindo, fazendo todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Esta pessoa é do diabo, diz a palavra. A palavra de Deus está dizendo. Porque o diabo é que vive pecando. O que leva uma pessoa a viver na prática do pecado é o diabo. Não é que a culpa toda é do diabo. A culpa é da pessoa por não se entregar a Deus. Mas se viver na prática do pecado, ele é do diabo, porque o pecado é do diabo. Ele ama mais o que o diabo
pratica do que aquilo que Deus quer que ele faça. Então, por isso que ele é do diabo. Porque a prática do pecado é a prática do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, não é pastor, não é religião. Ao contrário, se você começar a seguir o homem, seguir a religião, se você começar a seguir conselho a orientação da religião, de ministério, de pastor, quando o pastor ele prega a palavra, quando a religião transmite a palavra, a honra não é do pastor, não é da religião, é a palavra. Ele está dizendo aqui, quem é que se manifestou para desfazer as obras do diabo? O Filho de Deus. Não foi a religião que se manifestou. Não foi o pastor que se manifestou. Não foi a placa da igreja que se manifestou. Claro que precisamos congregar, precisamos de um pastor para orientar na palavra, mas muitas das vezes a pessoa tem medo de sair da igreja com medo do pastor, porque muitas vezes o pastor diz que se sair da igreja vai cair uma maldição sobre ele. Se sair da religião que ele está, vai vir um mal contra a vida dele, contra a família. Isso é mentira. Não podemos sair de Jesus. Precisamos congregar, precisamos aprender a palavra, precisamos de uma igreja, de um ministério, mas precisamos muito mais e acima de tudo do Filho de Deus, de Jesus, de acreditar nele. Tem pessoas que muitas vezes nem estudam mais a Bíblia, porque ele acredita no que a religião fala, no que o pastor prega. Ele para de meditar naquilo que ele tanto precisa, que é a palavra de Deus. Aí a fé não cresce, a fé cristã, irmã, a fé verdadeira, a fé que gera milagres. A fé que gera milagres só através da palavra, só através de Jesus. Precisamos manter a nossa comunhão com Ele, independentemente de qualquer religião. Precisamos manter a nossa comunhão com Deus, com o Filho de Deus, para que a nossa fé seja uma fé aprovada, uma fé crescida, uma fé de milagre, geradora de milagres, uma fé que faz a diferença, uma fé que muda a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz: qualquer que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Qualquer que é nascido de Deus. Se você é nascido de uma religião, de um ministério, você vai continuar pecando. Eu gosto tanto da minha igreja, eu gosto tanto da minha religião. E a pessoa continua pecando, porque não nasceu de Deus, nasceu da religião, nasceu de um ministério, mas ainda não nasceu de Deus. Precisa nascer. Mas eu fui batizado nas águas, mas ainda não nasceu do Espírito. Precisamos nascer de Deus, para que o Espírito Santo venha trazer uma nova vida para dentro de nós. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente é a palavra de Deus. A semente que Jesus planta fica nele, não morre. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amém, meus queridos irmãos? A coisa é séria. Precisamos viver a palavra, obedecer aos pastores, andar diante da igreja dos nossos irmãos, amar os nossos irmãos, mas precisamos urgentemente, a cada dia, crescer na fé, através de exercitar a nossa confiança em Deus. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, quero apresentar a sua vida neste momento em oração. Eu gostaria que você orasse conosco aqui agora, tá bom, meus irmãos? Nós vamos orar ao nosso Deus. Vamos falar com Deus, vamos falar com o Papai do céu. Querido Deus, amado e eterno Pai, nos encontramos nesta noite aqui na escola, o momento da fé. E eu oro, Senhor, pela vida daqueles que estão nos acompanhando por esta live, ao vivo, e por aqueles que ainda hão de ver e assistir este vídeo, que depois o canal, o YouTube, transformará em um vídeo. Muitos ainda estarão recebendo esta mensagem, esta palavra, e eu oro, Senhor, pelo teu povo, para que o teu povo cresça na fé, para que a fé do teu povo, Senhor, cresça em ti, para que eles permaneçam, para que nós permanecemos firmes a cada dia e crescemos na fé e possamos dar testemunhos da sua grandeza em nossas vidas, através do nosso propósito, através da nossa santificação, da nossa obediência, do nosso amor para com nossos irmãos. Querido e eterno Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos, acamados, por aqueles, Senhor, que estão neste momento pedindo por socorro, famílias, lares que estão vivendo momentos difíceis, Senhor, com brigas, desentendimentos. Muitas vezes falta o pão, o emprego para o trabalho do homem, da mulher, do marido, da esposa, para sustentar a sua família, pagar suas dívidas. Eu oro para que a porta esteja aberta em nome de Jesus para esta família. Dê saúde, dê força, dê graça, dê paz. Liberta aqueles que estão nos vícios. Eu oro para que esta pessoa seja liberta em nome de Jesus. Esta pessoa, este jovem, este adolescente que está no mundo das drogas, eu oro para que eles sejam libertos das drogas, Senhor, e que esta família venha ter paz, que os pais venham ter paz, porque o que está destruindo o nosso país são as drogas, e ainda querem criar leis para liberar as drogas no nosso país. Tenha misericórdia da nossa nação, ó Deus. Tenha compaixão do nosso país. Eu oro pelas nossas autoridades governamentais, as nossas autoridades constituintes, eclesiásticas, as nossas autoridades civis e militares.
nosso exército e marinha. Eu oro, Senhor, pelo homem que trabalha no campo, aquele que trabalha na lavoura, no comércio, na empresa, os nossos empresários. Eu oro por aqueles que estão atrás das grades, muitos que estão ali, ainda há esperança de se tornarem uma pessoa abençoada por Ti. Eu oro por aquelas almas que estão ali. Nós oramos, Senhor, pela nossa igreja, o nosso ministério, que o Senhor continue abençoando esta obra, que através desta obra a Tua palavra seja pregada e ensinada da forma que é preciso ensinar, para que Teu povo que aqui congrega cresça na fé e estabeleça um relacionamento com o Senhor, um relacionamento de fé, de confiança, para o crescimento espiritual, para o amadurecimento espiritual. Que nos momentos de luta, de provações, o Teu povo saiba como se comportar diante de Ti, com toda a esperança e fé e confiança, na certeza que esta provação está trazendo um crescimento, um amadurecimento. Oh Deus soberano, eu oro pelos pastores, por todos aqueles que exercem um cargo dentro da tua casa. Que o Senhor abençoe o Teu servo, a Tua serva. Dê a todos, Senhor, em nome de Jesus, a vitória que precisam, aqueles que estão fracos na fé, desanimados, abatidos, que o Senhor dê força. Eu oro, Senhor Deus, pela Tua igreja ao redor do mundo, em todos os países e nações, que a Tua bênção nesta hora chegue a eles, cheguem a este Teu servo, a esta Tua serva, não importa em que país, em que nação o Teu filho está agora, Tua filha está agora na luta, na prova, que a Tua bênção em nome de Jesus chegue a eles agora, os abençoe abundantemente. Eu oro, Senhor, pelos meus filhos, continue guardando, livrando, minha esposa, meus netos, meus irmãos em Cristo, a minha mãe, meus irmãos de sangue. Que o Senhor continue abençoando a nossa campanha de sexta-feira, os 7 mergulhos da vitória. Abençoe também, Senhor, abundantemente a festividade dos jovens no sábado, o encontro de jovens no tema Aviva-nos, que o Senhor venha trazer um grande avivamento neste sábado, que o Senhor venha mover este lugar com Teu poder e que todos saiam daqui, Senhor, revestidos. Envia o povo, envia os necessitados do derramamento. Abençoe também a nossa convenção com Madeenço. Toma todos os pastores afiliados à nossa convenção. Abençoa o pastor Joaquim Porto, que é o presidente nacional, sua esposa, a pastora Roberta. Abençoe também o pastor José Pereira, a sua esposa, a pastora Sônia. Dê a vitória a todos os Teus servos. Eu entrego em Tuas mãos esta live nesta noite, e que no nome de Jesus do Teu povo receba agora. Que Teu povo receba o milagre, que Teu povo receba a cura, que Teu povo receba a libertação, a prosperidade, a saúde, a bênção familiar, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Nós iremos ficar por aqui, já estamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos que participaram conosco desta live. Que Deus abençoe a você abundantemente. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a consolação do Espírito Santo
esteja no coração de todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz, meus queridos. Uma